Você já conhece o Cruzeiropédia? Toda a informação, historial, conquistas, estatísticas e tudo sobre o maior de Minas. Contamos já com mais de 10.000 páginas criadas e mais de 4.000 artigos sobre o Cruzeiro. Aceda já a www.cruzeiropedia.org. A equipa de Mano Menezes ontem deslocou-se a Florianópolis para jogar frente ao Avaí, a contar para o Brasileirão 2017. E o Cruzeiro mais uma vez tropeçou, mais uma vez não conseguiu vencer o jogo frente a um adversário teoricamente muito mais fraco do que a equipa de Mano Menezes, não só pela história do grande clube que é o Cruzeiro, como também em comparação com os dois elencos. Foi um jogo em que os 3 pontos fugiram para a equipa de Mano Menezes, em que parece-me que tudo está mal quando o Cruzeiro não consegue vencer jogos como aqueles que aconteceram ontem de tarde e à noite aqui em Portugal, em que a derrota por 1-0 espelha muito bem como é que está neste momento a equipa de Mano Menezes. Ele escalou na baliza Fábio, lado direito Romero, lado esquerdo Diogo Barbosa, dupla de zagueiros com Murilo e Léo, à frente 2 volantes com Lucas Silva, mais à esquerda Henrique, mais à direita, uma linha de 3 com Tiago Neves no corredor central, Sobis desta vez à esquerda, Elber à direita e na frente Sassá. Está visto que Mano Menezes não poupou qualquer jogador para o embate que se avizinha para a Copa do Brasil frente ao Palmeiras, não poupou e mesmo assim o Cruzeiro não soube dar resposta dentro de campo vergonhosamente. Vou começar por falar sobre aquilo que o Cruzeiro fez dentro de campo, começando de trás para a frente. Vocês já sabem, as minhas análises começam sempre da primeira fase de construção até à fase de finalização e depois dou a minha opinião geral sobre a partida. Numa primeira fase de construção, a equipa de Mano Menezes tentava construir, ou seja, não só na reposição de bola, como em tiro de meta, pontapé de baliza, tentava colocar através das aberturas dos 2 zagueiros, mas reparem que o Avaí pressionava muito em cima, não deixando o Fábio sair a jogar, e então o Cruzeiro juntava as linhas e Fábio depois batia a bola para o meio-campo do Avaí, num terreno muito difícil. Pareceu-me que a relva estava um pouco alta, ou seja, o gramado estava um pouco alto, o que dificultava depois a circulação de bola, muito lenta, diga-se de passagem, pela equipa de Mano Menezes. Depois o Cruzeiro, como é que construía, como é que chegava à segunda fase e depois, através da sua organização ofensiva, chegaria à terceira fase, à fase da finalização, era através dos seus volantes, Lucas Silva e Henrique, neste caso sempre muito bem posicionados, e Mano Menezes já tirou aquela ideia de que os laterais projetem-se automaticamente quando os 2 volantes têm bola. Agora a ideia de Mano é que Diogo Barbosa e Romero estejam mais ou menos na mesma linha dos volantes e assuma as despesas para os meias, que neste caso é Elber na direita, Sobis na esquerda e depois Tiago Neves ali no corredor central. Mas aqui era declaradamente Henrique e Lucas Silva, eram os primeiros homens depois a iniciar o processo ofensivo da equipa de Mano Menezes. No corredor direito vou dar um exemplo que é exatamente igual ao lado esquerdo, apesar que as características técnicas de Romero não sejam idênticas a de Diogo Barbosa. Romero é um lateral adaptado, mas ontem já se conseguiu ver mais profundidade de Romero. Porquê? Porque o Avaí desceu demasiadamente as linhas e defendeu dentro do seu meio campo. Na direita era Elber que dava a largura à frente de ataque da equipa de Mano Menezes, depois com o Romero numa posição mais recuada, sempre para dar um apoio ao meia Elber, e depois Henrique era o volante mais à direita que depois iria cobrir aquela zona mais central, e na minha opinião Tiago Neves deveria estar numa posição de entre linhas, ou seja, entre a linha defensiva e a linha média
do Avaí, porque naquela posição iria aparecer Lucas Silva e Tiago Neves. Havia certas e determinadas ocasiões que deveria apostar mais na subida do terreno. Avaí estava muito encostado e ter trabalhado mais naquele espaço entre linhas. Depois, quando não era Elber que dava a largura, Elber procurava movimentos mais interiores. Para quê? Para soltar o corredor a Romero. Nesta imagem aqui é um lance em que Elber fez um remate à baliza, mas reparem que Elber já está enfiado mais no corredor central e Romero depois fazia a profundidade naquele corredor mais à direita. De realçar que do outro lado era exatamente igual, mas Sobis tinha maior tendência em vir para as zonas centrais do que propriamente Elber. E então Diogo Barbosa subia muito pelo seu corredor, subia mais do que, por exemplo, Romero, porque as características técnicas individuais são muito diferentes. E então o Cruzeiro dava preferência atacante mais a Diogo Barbosa, mas do outro lado era Elber que assumia essas despesas. Portanto, os corredores eram assim que funcionava, os volantes davam início ao processo mais ofensivo e depois tínhamos a chave deste Cruzeiro, que nos últimos jogos está em grande forma, é Tiago Neves, que procurava descer um pouco as suas linhas e posicionar-se ali no corredor mais central. Mais uma vez, Lucas Silva e Henrique muito bem posicionados, sempre em diagonal. Nesta imagem também podem ver que Sobis está a dar a largura mais à esquerda, em que é Diogo Barbosa que tem a posse de bola, e Tiago Neves aqui sim já está numa posição em que deveria atuar quase sempre, que é procurar o espaço onde não haja defensores do Avaí e procurar aquela entrelinhas para criar o verdadeiro desequilíbrio na organização defensiva do Avaí, que foi inquebrável, porque o Cruzeiro não conseguiu marcar golo na partida de ontem. Outra perspectiva de Tiago Neves, em vez de trabalhar ali entre linhas, ele era obrigado a recuar em demasia no terreno, porque o Avaí defendia quase em cima da sua grande área. Tiago Neves, neste exemplo, está muito recuado, e o que é que acontece? Acontece que se o adversário desce muito as linhas, vai haver a profundidade dos dois volantes. Tiago Neves está numa situação quase em linha com Henrique, e é Lucas Silva que depois vai fazer a penetração ofensiva para tentar criar algum desequilíbrio. Do lado direito era exatamente igual, muitas vezes Henrique subia no terreno para também criar grande desequilíbrio à organização defensiva do Avaí. O Cruzeiro sem bola, vocês já sabem que defende num 4-4-2, duas linhas de 4, dois avançados, eram Sassá e Tiago Neves os primeiros a defender, Sobis e Elber desciam para fazer aquela linha de 4 com Lucas Silva e Henrique. Aqui os blocos do Cruzeiro estavam também um pouco reduzidos, vejam que Sassá e Tiago Neves estão quase em cima da linha de meio campo, e depois o espaço era extremamente reduzido. Outra coisa que eu vi no jogo de ontem que me agradou, mas isso foi porque o Avaí desceu muitas linhas, e se o Avaí não tivesse descido as linhas no seu meio campo, se calhar o Cruzeiro não conseguia fazer esta pressão alta, como vocês podem ver na imagem. Nós temos 7 jogadores do Cruzeiro dentro do meio campo do Avaí, em que Sassá e Tiago Neves eram os mais ofensivos, e depois reparem que Sobis, Elber e os dois volantes com Henrique e Lucas Silva, e mesmo Diogo Barbosa está dentro do meio campo do Avaí. Isto era uma pressão muito alta, 7 jogadores do Maior de Minas dentro do meio campo do Avaí para tentar rapidamente roubar a bola e surpreender a equipa da casa com esta pressão mais alta que nunca tinha visto em jogos da equipa de Mano Menezes. Sobre o jogo, já falei sobre os comportamentos, sobre o modelo de jogo de Mano Menezes, e agora falando sobre o jogo, a história é triste. Ontem à noite fiquei muito chateado, fiquei muito assolado com
uma maré de tristeza profunda. Porquê? Porque o Cruzeiro foi perder contra o Avaí. O Cruzeiro nunca na sua história tinha perdido com o Avaí. Foi realmente um resultado muito mau. Mesmo com as alterações de Mano Menezes, a equipa nunca conseguiu dar resposta a tudo aquilo que um torcedor quer, que é vencer. Há que fazer um estudo sobre o que se está a passar no Cruzeiro. Anda muita gente a brincar com os sentimentos dos torcedores do Cruzeiro. Eu vejo o futebol um pouco como uma tripulação, porque é o comandante que contrata a sua tripulação, é o comandante que dá indicações à sua tripulação, e quando o navio afunda, o culpado certamente é o capitão dessa tripulação. No futebol, enquanto os torcedores culparem individualmente ou o goleiro, ou o zagueiro, ou o meia, ou o centroavante, enquanto houver uma culpa individual, o futebol brasileiro nunca poderá evoluir. Porquê? Porque não há desculpa. Mano Menezes pegou neste elenco no início da temporada. Foi Mano Menezes que fez as contratações deste Cruzeiro. As escolhas são do treinador. É Mano Menezes que os treina toda a semana ou 2 dias antes dos jogos. São muitos jogos. É Mano Menezes que treina. É Mano Menezes que dá as indicações aos jogadores, a forma de como eles têm que jogar, sobre a estrutura tática, o 4-2-3-1, que nunca mudou. Mano Menezes nunca tentou procurar uma outra solução, e então é ele que escolheu o elenco, é ele que treina o elenco e é ele que escala para os jogos os 11 jogadores. Ou seja, tudo o que se passa dentro do campo são indicações do treinador, e ele quer que a equipa jogue de uma maneira, e os jogadores são profissionais, são disciplinados e têm que jogar da forma de como o treinador quer. Agora, se não há qualidade individual no jogador do Cruzeiro, a culpa não é do jogador, porque o Cruzeiro foi contratá-lo. E aí as culpas, eu só tenho uma, e a minha paciência está a começar a esgotar-se com Mano Menezes. Nunca pedi para que ele fosse despedido em vídeo no meu canal do YouTube. É um treinador de futebol, eu não costumo criticar treinadores de futebol, mas vocês sabem que a única camisa que visto no canal é do Cruzeiro, e como torcedor irrita-me, fico chateado, fico zangado, fico triste quando o maior de Minas não consegue vencer uma equipa como o Avaí. O gol do Avaí apareceu aos 20 minutos, há um cruzamento da direita por parte de um jogador que está muito afastado da baliza do Cruzeiro, do gol, mas está perto da linha lateral. Há um cruzamento e Júnior Dutra recebe a bola dentro da área, vai rematar. Léo poderia ter atacado a bola mais cedo, e depois a bola vai entrar na baliza de Fábio, em que na minha maneira de ver o futebol, a culpa não é do Fábio. Mais grave é depois na conferência de imprensa, quando o Mano Menezes vai atribuir a culpa sobre a arbitragem, a dizer que há penaltis que têm que ser marcados. Eu concordo que hajam penaltis que têm que ser marcados, mas o Cruzeiro tem 93 minutos para dar provas que é melhor do que o adversário. Mesmo que o adversário deixe linhas, ou mesmo que o adversário suba linhas, o Cruzeiro tem que ser melhor do que oponentes, como por exemplo o Avaí. Depois, no segundo tempo, Mano Menezes tira Lucas Silva, coloca Arrascaeta. Aqui, na minha opinião, é um puro 4-3-3, em que Tiago Neves e Arrascaeta sobem no terreno, vão assumir a despesa da organização ofensiva do Cruzeiro, apostando só num volante que é Henrique. Na direita, Elber, na esquerda, Sobis, e na frente, Sassá. O Cruzeiro não melhorou, muita posse de bola, muito jogo em cima do meio campo do Avaí, mas faltava claramente velocidade no último terço, nas rotinas ofensivas. Jogadores muito presos como Rafael Sobis. Elber não consegue dar qualidade à frente de ataque do Cruzeiro. Um Sassá muito desgastado, fazia pressão, corria que nem um louco, mas a bola nunca chegava em perfeitas condições.
Arrascaeta, que vem de lesão prolongada, não conseguiu coletivamente fazer com que o Cruzeiro marcasse o golo. Sai Sassá aos 30 minutos, entra Raniel. Raniel, o menino, também ainda não conseguiu também dar ao Cruzeiro aquilo que Mano Menezes espera que Raniel também consiga fazer. Apesar que, na minha opinião, é muito jovem, é curto para jogar nesta equipa do Cruzeiro, que tem objetivos grandes neste Brasileirão. Aos 33 minutos sai Tiago Neves, parece-me lesionado, e entra um poste, entra um tronco. Não consigo perceber como é que o Cruzeiro foi buscar este Rafael Marques, um jogador que não jogava no Palmeiras, e em troca foi Mike, o nosso lateral direito, para o Palmeiras. Não consigo perceber qual é o critério de Lennon não jogar, e foi uma aposta de Mano Menezes, que não tem qualidade para jogar no Cruzeiro, e a aposta em Rafael Marques continua, e eu sem saber o porquê. O que é que acontece? Tiago Neves sai, Henrique fica na mesma como um volante à frente de Henrique, Arrascaeta, do lado direito Elber, do lado esquerdo Sobis, e na frente de ataque o Rafael Marques e o menino Raniel. Por isso, o Cruzeiro acaba a partida frente ao Avaí a precisar de vencer o jogo com Raniel e Rafael Marques. Nos corredores, dois jogadores sombra do jogo de ontem, Sobis e Elber. Um quarteto atacante que não deu nada à equipa do Cruzeiro. As culpas têm que ser coletivas, mas há um fundo de verdade, é que quem coloca os jogadores é o treinador, quem treina os jogadores é o treinador, a escolha dos jogadores no início da temporada é do treinador, e as culpas têm que ser responsabilidade por parte de Mano Menezes. Tem que dar a cara, tem que fazer como o técnico do Palmeiras, o Cuca, dizer: eu errei, a responsabilidade é minha, a culpa é minha e eu vou dar o corpo às balas. É isso que Mano Menezes tem que fazer, e não tem que se refugiar nos aspectos de arbitragem. Não me apetece falar mais sobre o Cruzeiro. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. A minha raiva, a minha indignação sobre tudo aquilo que está a passar no maior de Minas.